Bom dia a todos aí, paz do Senhor, pessoal. Vamos lá. Esse é um vídeo que eu vou estar gravando de teste para início de aula e depois talvez eu esteja postando esse vídeo aí em redes sociais aí mais à frente. Nessa manhã aqui, então, a gente vai falar um pouquinho aí a respeito do livro de Juízes e de Ruth, que seria a nossa lição 7 do Estudando o Antigo Testamento. E o alvo dessa nossa lição é conhecer os ciclos no livro de Juízes e compreender a tipificação de Cristo em Boaz. A gente tem que adquirir, então, o alvo dessa nossa lição é adquirir o desejo de estar no centro da vontade de Deus e também falar um pouco às pessoas a respeito de Jesus Cristo como nosso resgatador e orar pelos governantes que atuam em nosso país, tendo em vista que a gente vive um período muito parecido com o período de Juízes. Iniciando, então, um pouquinho a nossa lição, a gente vai falar em paralelo junto dos dois livros, né? São dois livros muito interessantes. O primeiro, que é o livro de Juízes, ele serve como um pano de fundo para o segundo, mesmo que no livro de Ruth não seja mencionado o livro de Juízes, mas a gente vê o pano de fundo daquela situação que o povo de Israel vive naquele momento ali no livro de Juízes, ok? E a forma como Deus usou pessoas limitadas, né, em um tempo de total desarmonia e desobediência. Por que pessoas limitadas? Se a gente parar para pensar a evolução que a gente tem, né, a partir do momento que o povo é liberto do Egito, que o povo é resgatado por Deus através de Moisés, é instituído ali uma teocracia. E dentro dessa teocracia, quem manda é Deus. Deus é o governante, embora ele vá se usar de pessoas. Ele levanta primeiro a figura de Moisés para coordenar o povo, para levar o povo àquilo que Deus quer, e em segundo momento, a figura de Josué. Quando Moisés e Josué deixam de existir, morrem, o povo fica meio que sem rédeas, o povo fica meio que sem uma figura de liderança que represente Deus na terra. Então, esse sistema de teocracia começa aí a meio que se desgovernar e o povo começa a cair em pecado, e a gente vai ver um ciclo que eles vivem aí, que é onde é necessário que apareçam, que Deus levante juízes para o conserto do povo, ok? E ao estudar Ruth, né, nós vamos ver aí o amor redentor de Deus, né, representado nas relações humanas através da história de Ruth, uma história muito maravilhosa, uma história que tem uma similaridade muito grande com a nossa história de salvação, tendo em vista que Ruth, ela não era judia, Ruth, ela não era hebreia, ela não fazia parte do povo de Deus, mas ela abandona a sua idolatria e escolhe servir Deus. Então é algo muito maravilhoso que nós vamos estar vendo aí nessa manhã. Um pouquinho da visão panorâmica do livro, dos livros, né, aliás. Os autores, aí, como vocês podem ver aí no slideshow, os autores eles são desconhecidos, ambos os autores. A datação por volta de 1375 a 1050, né? E o livro de Ruth a gente sabe que foi escrito dentro do período de Juízes, não tem uma datação muito definida. O local de Juízes, Palestina, o local de Ruth, Moabe e Palestina, tendo em vista o deslocamento lá de Elimelé, que é o pai de um dos maridos de Ruth, né? O versículo-chave de Juízes é 17:6 e o versículo-chave de Ruth é Ruth 4:14. Palavra-chave de Juízes, a inconstância, e a palavra-chave do livro de Ruth, redenção. Falando um pouco ainda do esboço, né? Juízes, o livro de Juízes é dividido em 3 partes: começo, corpo e conclusão do livro, ok? Vamos dar uma olhadinha numa vista panorâmica aí, se a gente fosse subdividir aí o livro de Juízes, do capítulo 1 ao capítulo 3, né? A revisão final de Josué para a contextualização dos ciclos, né? Josué, Caleb,
e os filhos de Israel, ou seja, as 12 tribos, né? Juízes 4:16, de 4 a 16, né? O ministério de juízes, né? O ciclo dos 4Ds, que a gente vai ver mais à frente, né? Depravação, disciplina, desespero, desafogo. Isso é um ciclo vicioso que se estabeleceu no povo de Israel, e a gente vai ver ele um pouquinho mais à frente, ok? Histórias que ilustram e preparam o cenário para o aparecimento, então, da monarquia, como foi dito, né? Que serão os capítulos finais ali do livro de Juízes. Uma visão panorâmica, o esboço, né, de Ruth. O livro de Ruth é dividido em 4 partes, ok? A gente pode entender essas 4 partes através dos 4 capítulos do livro de Ruth, ok? Primeiro, conversão, né? Contexto do resgate. Segundo, companheirismo, né? Conhecimento dos termos. Terceiro, compromisso, né? O compromisso do resgate, né? da figura remidora que vai culminar em Boaz. E o casamento, a consumação do resgate, ok? O livro em uma sentença. Se a gente fosse definir o livro em uma sentença, o livro de Juízes seria definido da seguinte forma: o povo passa um tempo de sua história sem progresso, uma vida inconstante com Deus, mas sempre contando com a intervenção do Senhor por meio de juízos. Ou seja, mesmo o povo vivendo em pecado, mesmo o povo estando falhando ali o tempo todo, Deus sempre levanta uma figura para resgatar o povo, para levar o povo novamente aonde eles teriam que estar. E o livro de Ruth, Boaz resolve cumprir voluntariamente seu papel de parente resgatador para Ruth, tipificando a atitude de Cristo para com o homem. Quais os contrastes entre os livros, né? O que eles têm entre um e outro? Ambos são livros históricos, tá? Eles relatam história. Embora possamos afirmar que Ruth é um romance, é um livro mais romântico, né? Vamos observar alguns desses contrastes, né? Olha que interessante. Gênero literário, narrativa história. Ruth é um comentário hebraico, tá? Foi incluído ali na Bíblia, mas é um comentário hebraico que existia. ênfase teológica, rebeldia do povo versus fidelidade de Deus, como eu disse, por mais que o povo se rebele, por mais que o povo fale, Deus ele sempre está ali a postos, preparado ali para poder dar o seu melhor. O plano de Deus para redimir o seu povo, dentro do livro de Ruth, né? Contraste. Israel abandona o Senhor em troca dos ídolos do povo estrangeiro, enquanto que Ruth, uma estrangeira, ela vai abandonar os seus ídolos em troca da fé pelo Senhor. Então é algo, como eu disse no livro de Ruth, maravilhoso, que muitas vezes representa, tipifica o que nós fomos, porque Jesus veio para o povo escolhido, para o povo israelita, e acabou, então, depois a gente sendo aberta uma brecha para que o gentio pudesse servir. Olha aí que interessante, ó. Essa aí era a vida do povo hebreu no tempo de Juízes, igual uma roda gigante, cheia de altos e baixos, né? Destaque, né, do livro de Juízes, né? O ciclo dos 4Ds. Meu Deus, Arnoldo, o que é o ciclo desses 4Ds? Bom, 4 palavras, né, indicadas com D. A parte central do livro de Juízes é composta de um ciclo, ou seja, significa que a história se repete com os mesmos elementos. Então, olha que interessante aí. O povo de Deus caía na depravação, ou seja, pecava e desobedecia o Senhor. A correção era aplicada, porque vamos lembrar, Deus ama o pecador e abomina o pecado. Pecou, vinha correção. É mera coincidência. Hoje em dia, na vida da gente, na vida do crente, isso não acontece, não. Hoje o crente só está lá em cima, é sempre top. Então, a correção era aplicada pelo Senhor por causa do pecado do povo. O que acontecia? O povo reagia com choro, clamor ao Senhor para se libertar do sofrimento. Bom, eu não estou dizendo. A gente está vivendo um momento de calamidade aí com essa pandemia, que muitas vezes é a ira de Deus sendo posta em prática, porque Deus é justiça. E quando a justiça de Deus entra em
em jogo, a coisa fica feia. Ah, mas por que está sofrendo tanto assim? Ninguém estava ligando para Deus até esses dias atrás, né? Ninguém ligava para ir para a igreja, ninguém ligava para um monte de coisa. Agora que está todo mundo em isolamento social, tem gente aí desesperada para ir para o culto, né? Tem gente desesperada aí falando em Deus, né? Então era o que acontecia lá e acontece aqui ainda hoje. E aí Deus levantava um juiz para libertar o povo. Hoje ele não levanta juízes, mas em algum dado momento a graça de Deus entre nossas vidas aí e nos livra do mal. E novamente o que acontecia? O povo pecava, desobedecia o Senhor. A correção era aplicada pelo Senhor por causa do pecado do povo. O povo reagia com choro, clamor ao Senhor para ser liberto do sofrimento. Deus chamava um juiz para libertar o povo. Essa é a sequência que sempre acontecia. Ok? Destaque do livro do Juiz, né? O ciclo vai estar explicado lá em Juízes 2, né? Do 16 ao 21. E o que dizia lá? Lá diz o seguinte: depois do desafogo do povo voltava a depravação e pecado, recomeçando o ciclo, só para ser repetido novamente. Ou seja, suscitou o Senhor juízes, né? Que os livravam da mão dos que os pilharam. Contudo, não concederam aos seus juízes. Antes, se prostituíram após os outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho do Senhor, onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como um juiz e o livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daqueles juízes, porquanto o Senhor se compadecia deles. Antes, os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam-se, tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que ordenei aos seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Então a gente vê claramente esse ciclo acontecendo no livro de Juízes. Ok? A gente vai ver um pouco aí desses principais juízes aí. Eude, tradução do nome seria canhoto, ok? Está lá em Juízes 3:15. Sagar, o gentil, Juízes 3:31. Débora e Baraque, né? A gente vê aqui a atuação por falta de um homem de pulso nessa época. Diz lá em Juízes que Deus levantou uma mulher, né? Juízes 4:9 a 21. Gideão, o covarde, Juízes 6:12. Jefté, que tinha problemas na família, Juízes 11:1. Então, esses foram os juízes aí que Deus levantou, ok? No livro de Ruth, a gente vai falar um pouco, então, a respeito de amor e resgate. O livro de Ruth é a história de uma gentia que foi escolhida por Deus para ser a avó do rei mais importante da história de Israel. Muita gente olha para Ruth e não sabe, mas Ruth, ela faz parte da raiz genealógica de Cristo. Davi antecede aí a vinda do nosso Senhor Jesus, é neto, né, de Ruth, ok? A doutrina mais enfatizada no livro é a redenção, ilustrada por meio do relacionamento entre Boaz e Ruth, ok? A gente vai ver um pouco da lei do levirato, que é a lei que obriga aí, que faz aí com que as pessoas estejam ligadas aí, então, a essa remissão, né? Foi a lei criada por Deus para impedir que o nome de determinada família desaparecesse, né? Ela está registrada em Deuteronômio 25, né? Do capítulo 5 ao 10, lá diz o seguinte: se irmãos morreram juntos e um deles morrer sem filho, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação do cunhado. O primogênito que ele lhe der será sucessor do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague
de Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá a essa porta aos seus anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar o seu irmão, nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciões da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele e na presença dos anciões e descalçará as sandálias do pé e cuspirá no rosto e protestará e dirás: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E o nome da sua casa se chamará em Israel Casa dos Descalços. Então isso aí é a lei do levirato. E essa lei aí, ela depois ela vai se estender além disso daí, né? Tem outras formas aí que vão ampliar. Ah, mas e se o irmão não tiver irmão, como a gente vê no caso de Judá, que daí os filhos de Judá tinham morrido, e aí a nora de Judá faz todo aquele esquema de se disfarçar de prostituta para que ele levante ali a sucessão dela. Então tem toda uma sequência aí mais a fundo, que é claro, a gente não está estudando lei do levirato aqui, é só para que a gente tenha uma noção disso daí, ok? Juízes em nossos dias, né? Como poderia ser? Cada um fazia aos próprios olhos. Hoje, né? É o relativismo, né? Tudo é relativo. Para mim, o que vale é a minha verdade. A minha verdade não tem nada a ver com a sua verdade. Cada um tem a sua própria verdade, ou seja, relativismo, né? Tendência em aceitar todas as posições como verdade, oposta ao coexistentes, né? Ou seja, existe uma verdade absoluta em alguns casos, né? Sansão, né? O Sansão, né? O hedonismo, né? ênfase no prazer, ou seja, não tem nenhuma importância da ética, eu quero ser feliz, né? Não estou nem aí, eu trabalho a semana inteira para beber minha cerveja, para fazer o que me dá vontade, ok? Mica e seus sacerdotes, né? Individualismo, cada um quer controlar as coisas de maneira própria, né? Então, isso aí são coisas que existem, coisas que a gente enxerga no dia de hoje em nossas vidas, né? Vamos ver alguns paralelos, né? Do livro de Ruth com o tempo atual, né? Romanos 3:23 diz lá: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ruth estava perdida, né? Nós estamos perdidos. Nós, mesmo hoje, continuamos necessitando de Cristo em nossas vidas para sermos salvos, para sermos libertos, né? Romanos 1:3, né? Com respeito, diz assim: sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados de vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, ok? Companheirismo, né? Jesus cumpriu os requisitos para o nosso resgate. E por último, Boaz se entregou voluntariamente para resgatar a Ruth, ou seja, Hebreus 7:10. Então, eu disse: eis-me aqui, estou no rolo do livro que está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, Cristo se entregou por nós voluntariamente. Ok? Fechando aqui, então, algumas conclusões. É muito interessante ler o livro de Juízes e Ruth juntos, né? As últimas duas histórias de Juízes do livro de Ruth formam uma trilogia que destacam as qualidades da tribo de Judá e criticam a tribo de Benjamim. Os escritores bíblicos já prepararam o terreno para que Israel lembrasse que as promessas do rei deveriam ser cumpridas à luz da profecia de Gênesis 49. O rei de Israel deveria vir de Judá, observando que Saul era de Benjamim e Davi de Judá. Bom, aqui então a gente encerra essa nossa aula de hoje. Eu deixo todos na paz do Senhor.